A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos continuar nosso estudo, já estamos no finalzinho. E na semana passada, no estudo passado, nós falamos sobre as 10 tribos de Israel. Pode colocar o slide 142B? As 10 tribos de Israel que estavam prestes a serem perdidas. Então, a parte de cima do mapa, que é o Reino do Norte, o Reino de Israel, estava prestes a ser perdido. E olha que nós estamos no ano 732 a.C. E isso começaria a acontecer no ano 722. Quer dizer, 10 anos à frente, essa profecia iniciaria o seu cumprimento. E já estava sendo informado isso agora. Enquanto é isso, Satanás estava lutando para destruir a identidade do povo de Deus. E essa é uma estratégia usada até hoje. Confundir-nos para que venhamos a perder nossa identidade. Mas nós precisamos saber quem somos em Cristo Jesus. Qual a missão que temos? Qual o nosso propósito? Porque cada um de nós tem um propósito designado pelo Senhor. Então, estamos no ano 732 e está sendo falado sobre o ano 722, que iria acontecer esse cativeiro assírio. Lembra dos cativeiros? Você consegue ver aí o slide do cativeiro? Se não, deixa eu ver se eu acho aqui o número dele. Já, 142. Então, esses são os cativeiros, né, que Israel passou e que estaria a passar. Que o primeiro cativeiro que vocês já sabem, o cativeiro egípcio, quando Moisés foi chamado como libertador. Agora, o que está sendo profetizado, o cativeiro assírio, 722 a.C., onde as 10 tribos seriam levadas e se perderiam. Até quando? Ad infinitum. Até que o Senhor restaure através daquelas profecias que nós lemos. E agora nós vamos retornar, sair do Reino do Norte, voltar para o Reino do Sul, e nós vamos nos deparar com o início de uma história que vai acontecer com o cativeiro babilônico, no ano 586 a.C. E isso vai nos lembrar das 70 semanas de Daniel, que a gente tanto fala, que tanto estuda. E as 2 tribos do sul, porque no sul eram 2 tribos, Judá e Benjamim, elas serão deportadas, levadas ao cativeiro babilônico. Ok? E aqui depois entra o cativeiro romano. O cativeiro romano, quando Jesus nasce, Israel está debaixo do cativeiro romano. E aí Jesus é encarado, a chegada do Messias, como o libertador político, porque eles estavam numa situação política delicada. Então, eles esperam que o Messias venha para reverter isso. Enquanto a preocupação do nosso Senhor Jesus era salvar aquele povo da perdição, porque tinha se afastado do Deus soberano. Então, essa é a história do cativeiro. Vamos retornar ao Reino do Sul antes que o cativeiro babilônico aconteça, mas ele vai ser prenunciado agora. Amém? Olha para o teu irmão e pergunta se se sintonizou agora. Porque eu sei que a história é grande, irmão. De vez em quando a gente se perde. Por isso eu faço aquela recapitulação para você entender bem a história. Aí não se preocupa. Não consegui gravar tudo. Irmão, a essência você vai gravar. E isso você guarda.
ok? Abra a tua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 15. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 32. Do versículo 32 até o versículo 38. Quem achou, diga eu. Pois então, nós vamos entrar agora na história que vai nos falar sobre o rei Jotão. Diga Jotão. Pois é, vamos ler. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Então, o que o escritor está dizendo aqui? Ó? Peca estava reinando lá no Reino Norte. Então, no segundo ano que ele estava reinando, continuando, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diga, fez o que era reto. Fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram. Digo, os altos não tiraram. Porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, os mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias, quer dizer, o rei do norte. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Acai, seu filho, reinou em seu lugar. Bem, Jotão foi outro rei avaliado como aquele que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era bom, o que era certo, porém, ele não removeu os lugares altos, os lugares onde as pessoas sacrificavam a outros deuses. Você vê, irmão, que apostasia é tudo ou nada. Não pode ter um restinho, não pode guardar um pouquinho. Ou a gente larga tudo, ou a gente vai estar bem agora, mas lá na frente a queda é certa. Ele também, Jotão, se dedicou a atividades de construção. Abre em 2 Crônicas, deixa aqui aberto. E chega em 2 Crônicas, um pouquinho mais à frente, no capítulo 27. 2 Crônicas, capítulo 27. Conforme vai achando, vai dizendo, achei. Isso. Vamos ler os versículos 3 e 4. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor. Essa porta alta não se consegue definir que porta é essa, mas a gente sabe que é uma porta do templo. E edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele foi um grande edificador. É uma das características boas de Jotão. E ele também, promoveu várias campanhas militares, que deu a ele uma reputação de um rei muito poderoso. Ainda no capítulo 27 de 2 Crônicas, vamos ler os versículos 5 e 6. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão
porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Aleluia. Quando a pessoa se firma no Senhor, o Senhor ajuda nos seus projetos. Nos seus caminhos, o Senhor realiza aquilo que está no seu coração. E Jotão fortaleceu um bom exército. Essa foi uma das heranças que Acais havia deixado, que era ter deixado um exército bem organizado, um exército forte. E aí se levanta Peca e Rezim, os reis do Reino do Norte. Estou falando, irmão, hein? Reino do Norte, que ainda não estava perdida, todas as tribos, seria 10 anos depois. E Rezim, o rei da Síria. Eles vieram contra o Reino do Sul. Vieram guerrear contra Jotão. Mas como ele tinha um exército muito bem treinado, eles não conseguiram tomar Jerusalém. Por que que eles foram contra Jotão? Porque eles queriam que Jotão formasse um bloco com a Síria, com a Assíria. Lembra, né? Síria é uma coisa, Assíria é outra coisa. Eles queriam que houvesse uma unidade com a Assíria. Mas Jotão aprendeu que ele só precisava confiar no Deus Todo-Poderoso e não se aliar a um inimigo do povo de Deus. E por causa disso, o rei da Síria e o rei do Reino Norte se voltaram contra Jotão e atacaram Judá. Vamos agora, aqui já conta o restante, né, do que aconteceu. Ele morreu, não conseguiram tomar Jerusalém, mas ele veio a falecer. Agora a gente entra no reinado de Acais. Acais, o povo havia experimentado uma prosperidade muito grande, havia experimentado muitas vitórias nos reinados passados, de Azaria e de Jotão, que nós acabamos de falar. Mas os pecados, por causa dos autos que haviam sido deixados, os pecados começaram a se intensificar e a contaminar outras pessoas. Irmãos, pecado é contagioso. Se você não quer pecar, não ande com quem anda em pecado. Por quê? Isso vai esmorecendo o ânimo e vai baixando as armas e o pecado chega e encontra espaço. Então, o profeta Isaías, qual o profeta? Aquele profeta que viu o trono de Deus no ano que morreu o rei Uzias, no capítulo 6. Esse profeta se levanta para condenar a nação de Judá, porque ela estava se perdendo, se afastando do Senhor. Isso junto com outros profetas. Mas nós vamos olhar um pouquinho as profecias de Isaías. Principalmente os primeiros capítulos, são os capítulos que vão falar para esse momento da história. Vão falar desse momento dizendo, vocês estão indo para o caminho errado. Então, prestem atenção. E no capítulo 6, a gente vai ver esse texto tão conhecido de todos nós. Então, deixa marcada a sua Bíblia. Abra em Isaías, capítulo 1. É o primeiro livro dos profetas maiores, logo depois dos livros poéticos. Os livros poéticos começam em Salmos. E aí, depois dos livros poéticos, entra os profetas maiores. E o primeiro deles é Isaías. Diga, Isaías é um dos profetas maiores. Porque ele era maior do que todo mundo? Porque ele era mais importante que todo mundo? Não, só porque o seu livro é um grande livro. É um livro grande, extenso. Vamos ler o primeiro versículo. Visão de Isaías,
filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, Isaías, ele foi chamado principalmente para ser profeta de Judá. No entanto, ele também dirigiu profecias para o reino do norte. Nas profecias de Isaías, quando fala Israel, ele está falando, às vezes, dos dois reinos. Ele fala Israel como se fosse o reino unificado. Mas, em determinados momentos, ele especifica a profecia para um desses reinos. Os versículos que nós vamos ver agora a seguinte, vamos ler dos 2 a 4, ele está falando agora para o reino sul. Está falando para Judá, ok? Então, vamos ler esses versículos, tendo em mente que Isaías está profetizando para Judá nesse momento que nós estamos estudando, logo após o reinado de Jotão, ele libera essa profecia dizendo assim, versículo 2: Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Judá estava em grande pecado, porque estava nessa situação que o profeta agora profetiza. Eles se colocaram na posição de estar contra Deus. E Deus se levanta e faz uma acusação. Olha que coisa séria. Deus faz uma acusação agora contra Judá. Era o povo que tinha permanecido fiel. Era o povo que tinha, apesar do reino norte ter surtado, mas Judá estava ali firme, fiel. E agora, porque permitiu que o pecado mantivesse um lugarzinho guardado na nação, eles se encontram na posição que o Senhor os coloca, de ter rebelado contra o Senhor e abandonado o Senhor. Não só pelas suas palavras, mas principalmente pelo seu comportamento. Eles romperam a aliança com o Senhor, a aliança moral, a aliança espiritual, a aliança que Deus havia reafirmado lá em Deuteronômio 28, que é um capítulo que você tem que ter marcado na sua Bíblia, todo ele, porque é onde Deus coloca a bênção e a maldição daqueles que o seguem ou não. E agora eles rompem com esse compromisso com o Senhor, com essa aliança com o Senhor, e Deus, então, prevê um castigo para esse povo. Primeiro, eles haviam recebido a prosperidade, mas negaram ao Senhor e se recusaram a servir. Segundo, Deus enviou advertências, várias advertências, mas eles se recusaram a ouvir ao Senhor. Quantas vezes o Senhor fala e quantas vezes a gente finge que ouviu. Ouvir, sabe? Tem aquele ouvir de só ouvir o barulho e tem aquele ouvir de entender e guardar as palavras no seu coração. E, finalmente, Deus enviou sobre eles o rigor do seu juízo. Vamos ler o versículo 7 de Isaías.
A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranhos. Esse é o resultado de muitas invasões que Judá recebeu. Esse é o resultado da predição da próxima invasão, a Assíria, que estava chegando até Israel. Mas aqui também está se referindo a uma invasão futura, mais distante, a invasão da Babilônia, onde aquela nação seria mantida cativa por 70 anos, até que, após 70 anos, um homem se levantasse para entender a palavra do Senhor. E aí se coloca em oração. Irmãos, já havia uma promessa que depois de 70 anos, aquele cativeiro seria revertido. Mas Deus precisava que alguém se levantasse para interceder, para que a promessa viesse a se cumprir. O que eu estou ensinando para você, querido, pode haver uma promessa sobre nós, mas nós precisamos entrar no combate espiritual, para que no mundo espiritual ela se realize. Aleluia! E Deus vai levantar Daniel e vai levantar Jeremias, e você conhece toda essa história, porque nós já estudamos isso aqui. Vamos ler os versículos 10. Coloca o versículo 142, o slide, só para eu lembrar aqui qual é. Ah, do cativeiro babilônico, ok. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Isaías aqui estava comparando os reis e o povo de Judá aos reis e o povo de Sodoma e Gomorra. Olha a situação em que estava aquela nação. Se o povo desejasse ouvir a Deus, o povo tinha que prestar atenção e estar disposto a obedecer ao Senhor. Quando a gente não consegue ouvir a mensagem de Deus, quando a gente não dá a devida atenção, isso mostra a indisposição de fazer o que ele está pedindo. E lá estava Judá, que ouvia, mas não dava atenção, que sabia, mas não mudava de atitude. Parece que está falando para nós nesse tempo, de quem ouve a palavra repetidamente, ouve a palavra e permanece no mesmo estado, não dá atenção. E o Senhor fala para Judá: vocês estão igual a Sodoma e Gomorra, que ouviram a mensagem e se rebelaram contra ele. Bem, aqui em Isaías, a gente vai ver dos capítulos 2 até o capítulo 5, o Senhor falando do juízo, entregando o juízo, mas também, como eu digo sempre, nosso Deus é um Deus de muita misericórdia e amor. Ele também fala da glória futura que iria restituir Israel. Por quê? Isaías é um profeta messiânico. E aí ele diz: apesar de toda essa destruição, virá um que poderá mudar toda essa história. E aí ele vai profetizar, depois de seu chamado e consagração, no capítulo 6. Ele vai mais tarde profetizar a chegada do Messias. Então, Deus mostra a Isaías todo o futuro que iria acontecer, inclusive a sua conclusão está lá em Apocalipse 21, quando o Senhor fala da nova Jerusalém, quando o Senhor fala daqueles que foram escritos no livro da vida do Cordeiro,
Ele fala da possibilidade daquele povo fazer parte dessa grande história. Por quê? Porque ele tinha um pacto. Ele tinha um pacto com aquele povo, e o pacto do Senhor nunca será revogado. E a fidelidade de Deus nos dá a garantia da esperança de um futuro totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque essa é a nossa esperança de agora. Então, voltando para Acais, para o reinado de Acais, a iniquidade e a incredulidade tornou aquele povo um povo idólatra, principalmente o seu próprio rei. E aí chega o ataque sírio e israelita, que é usado também como juízo contra a pecadora Judá. Volte para o segundo livro de Crônicas, por favor, no capítulo 28. Capítulo 28. Vamos ler os versículos de 5 a 8. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos. Olha o que aconteceu. Que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicre, varão potente de Efraim, matou Amazéias, filho do rei, e Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Por causa da falta de arrependimento do rei, um grande juízo desceu sobre aquele reinado. Olha aí a responsabilidade do líder. Quando o líder não reconhece que erra, quando o líder não avalia o seu posicionamento, quando o líder deixa que o seu coração o oriente. E a gente precisa ter cuidado com o coração, que é o lugar das nossas emoções, é o lugar da nossa decisão, o lugar da nossa vontade. A gente precisa ter cuidado, por quê? Porque o coração do homem é enganoso. E aí, irmãos, para isso está a palavra de Deus, para nos orientar, para evitar que a gente venha oscilar nas nossas emoções. E Acais se recusou a entender os sinais dos tempos profetizados pelos profetas do Senhor, que poderiam ter levado ao arrependimento. E a história seria escrita de uma maneira diferente. Vamos voltar em 2 Reis. Vamos ler o início da história de Acais, e a gente fez um grande resumo. Vamos falar de pontos específicos. 2 Reis 16. Vamos ler os 4 primeiros versículos desse capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel. E até a seu filho fez passar pelo fogo,
segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Olha o contraste que entra agora Acais em relação aos outros reis de Judá, que praticavam o que era certo, às vezes o que era errado, principalmente na hora de remover os altos, mas procuravam praticar o que era certo. Ele foi pegar exemplo da onde? Do Reino do Norte, que havia se desviado totalmente do Senhor. De quem você está pegando exemplo? De quem você ouve conselho? Quem você olha para se orientar? Quem é aquele que você se espelha nele? Quero ser igual fulano, quero ser igual fulano. Quem é o seu padrão de vida? Esse homem pegou como padrão os reis de Israel. E ele adotou a forma mais brutal de paganismo. O versículo 3 diz que ele realizou sacrifício humano, até seu filho fez passar pelo fogo. Ele fez esse sacrifício ao rei Moloque. Coloca, por gentileza, o slide 144. Esse era o rei Moloque. Os povos amorreus, por volta do ano 1900 a.C., adoravam Moloque. E ele tinha como prática ao seu culto atos sexuais e sacrifícios de crianças. Aí você fica imaginando, sacrifício de criança, joga a criancinha no fogo. Os atos sexuais. Irmãos, hoje tem igrejas onde uma pessoa, como é que fala agora? Lésbica, se transforma num homem, e tem um homem que se transforma numa mulher, e aí os dois se casam, formam um casal ao avesso, não sei nem como é que rola, e falam na igreja do Senhor e pregam a palavra do Senhor, e acha que esse relacionamento sexual não está errado. Moloque, irmão, se levantando de novo. Outros deuses se levantando. Quantas vezes você já ouviu falar de sumiço de criança? Vocês viram aquele vídeo da mulher que entrou na igreja, na hora do louvor, estava todo mundo adorando, ela entrou, foi lá na frente, orou, e aí na hora do louvor, brincando com uma criancinha, e falou para a mãe, não, a mãe olhou, foi ver, não, pode deixar, está comigo. A mãe achou que era uma das tias do pedacinho do céu, que ia cuidar da criança, e deixou a criança com ela, e só se deram conta quando o obreiro da porta, olha o irmão que está lá na porta, irmãos, valoriza quem está lá cuidando do teu carro, cuidando do portão para as crianças não fugirem. O irmão olhou e falou, mas quem é aquela que está saindo com o filho daquela irmã? Ela já estava do outro lado da rua com a criança. E aí conseguiram resgatar a criança. Quantas crianças somem e nunca mais são vistas? Ou são entregues para tráfico humano. Essa coisa tinha que fazer assim, pip, na hora que eu estiver falando essas coisas. Ou são entregues para serem escravas sexuais. Quantas crianças estão morrendo? Estão sendo ofertadas a Moloque. Aqui a gente vê Moloque, que tem uma cabeça de touro ou de leão, um corpo humano, e tem dentro de si uma área onde é aceso um fogo para receber o sacrifício. E aí o rei Acais oferece
a sua criança em sacrifício, o seu filho em sacrifício a Moloque para ser queimado, para receber benesses de seu Deus. Levítico, capítulo 20, abra isso. Deus já havia falado a Moisés, desde lá de trás, proibida a adoração a Moloque. E essa prática seria punida com severidade. Olha aí, Levítico 25, vamos ler os 5 primeiros. Levítico 20, os 5 primeiros versículos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der a sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Agora o rei de Judá traz de volta a nação pecadora de Judá, que já estava se debatendo em seus pecados, traz de volta a essa nação essa maldição, esse crime praticado diante do Senhor, muitos anos depois. E aí os profetas se levantam, porque Deus sempre manda profeta para nos confrontar com o nosso pecado. Abrem Jeremias, irmãos. Jeremias, capítulo 7. Glória a Deus. Eu sei que está pesado o estudo hoje, mas dá aleluia, porque Deus está ensinando. Glória a Deus. Eu estava conversando hoje com a Luciana, e dizendo, às vezes a palavra do Senhor nos leva a determinados assuntos que a nossa mente humana começa até a questionar algumas coisas. Mas a gente precisa ter cuidado para receber a mensagem do Senhor com o coração puro, coração aberto. Deixar o Senhor tratar com a gente. Deixar o Senhor arrancar um espinho. E arrancar... Alguém já pisou num caco de vidro ou num espinho, irmão, e ter que tirar um negócio? Dói. Mas se você deixar lá, é pior. Né? Então, Deus tem que chegar, botar a pinça e arrancar fora. Não deixa a sua mente querer te dar nó, não. Tem coisas do Senhor que nós não vamos entender agora. Mas no tempo certo, o Senhor nos revelará tudo isso. E agora o Senhor levanta Jeremias capítulo 7, versículos 29 a 32. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas. O que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Deus nunca vai pedir sacrifício humano, irmãos. Deus nunca vai querer. Lembra de Abraão? Abraão foi oferecer Isaque. Deus não queria nunca a vida de Isaque. Ele queria a obediência de Abraão.
Deus não requer de nós aquilo que irá afrontar a sua própria santidade. Então, tudo que Ele pede a você, é possível você fazer. Nada é demais, porque Ele nunca vai pedir além do que você pode dar. Agora, chega em Ezequiel, bem pertinho, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Essa é a sequência. Então, você chega um pouquinho para frente. Capítulo 16. Nós vamos ler 4 versículos salteados, então eu vou ditando o versículo para você. Ezequiel 16, e o primeiro deles é o versículo 20 e logo a seguir 21. Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificastes a ela, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos e o entregastes a elas, para fazerem passar pelo fogo. 27. Pelo que eis que estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. 30. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Deus agora está colocando Judá como uma meretriz. Aquele que se vende por dinheiro. Aquele que larga o seu amado para adorar a outro. Bem, Acais então oferece seu filho. E isso não diz exatamente o momento que ele faz esse oferecimento, mas certamente foi por causa do cerco que a Síria e o Reino do Norte estava fazendo contra ele. E ele levanta esse antigo costume que foi feito por Mesa, lá atrás, no início do nosso estudo. E ele abandona totalmente a fé religiosa e ele continua agora aumentando a sua adoração a esse rei e queimando incenso nos altos que não haviam sido tirados. Agora, então, chega o momento do cerco. Temos que correr para terminar esse rei hoje. Segundo Reis 16, quando Acais é, então, sitiado por Rezim e Peca, por Síria e o Reino do Norte, Reino de Israel. Segundo Reis 16, de 5 a 9. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja. E cercaram Acais, porém não o puderam vencer, por causa da fortaleza e do exército bom que eu falei para você. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. E mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Bem, esse cerco parece que ele permaneceu por um tempo considerável. Por causa da localização de Israel, uma localização estratégica, eles puderam resistir por bastante tempo. Além do que, eles tinham um bom exército e eles puderam resistir contra esse ataque. E diz que Acais mandou um recado para o rei da Assíria. Lembra de Jotão, que não quis fazer acordo com a Assíria, porque ele tinha um acordo com o rei dos reis e não precisava se unir a nenhum rei terreno.
E ele manda o recado e ele pega o ouro e a prata da onde? Da casa do Senhor. Os reis anteriores, eles fizeram uma reserva de bens na casa do Senhor, que havia sido anteriormente, algumas vezes, tirado da casa do Senhor e entregue como despojo a outros reis, e não se saiu bem. E agora Acais volta no tesouro da casa do Senhor e pega dos tesouros da casa do Senhor e do palácio e manda para o rei da Assíria e diz assim: ei, vem me ajudar. Estou pagando para você vir me ajudar. É claro que o rei da Assíria concordou, porque ele já estava de olho em Israel. E aí ele ainda ia receber para conseguir chegar até ali. Israel não, em Judá, porque Israel já era vassalo deles. Então, Judá se vendeu para a Síria. Por causa disso, teve que pagar tributos por um longo período de tempo. E Acais se humilhou diante do rei da Síria. Ele disse de si mesmo: eu sou teu servo, eu sou teu filho. Ele se reduziu da posição de rei da nação de Judá para ser servo de uma nação inimiga e se tornou vassalo. E o que Acais fez agora nesse outro ponto? Vamos continuar a leitura para a gente conseguir terminar hoje? Segundo Reis 16, de 10 a 20. Então o rei Acais foi a Damasco, que é na Síria, tá, irmãos? Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar. E o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares. E derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acais mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar, queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite. E o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue do sacrifício espargerás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia e o mar e tirou de sobre... O mar aqui é a água, irmão, que ficava no altar para se lavar. E tirou de sobre os bois de cobre que estava debaixo deles e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora do rei retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, os mais atos de Acais e o que fez porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? E dormiu Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Vou traduzir isso aqui, apertar a teclinha, sabe? Acais vai visitar o rei da Assíria em Damasco. Certamente foi chamado, obrigado a ir até lá. E quando ele entra, ele viu um altar. Viu um altar que despertou a sua atenção. Que lindo isso. E aí ele manda fazer o desenho e o modelo do altar e manda para o sacerdote Urias, que rapidamente falou: opa, vou agradar ao rei. Ao invés do sacerdote Urias dizer assim:
Nós não podemos ter outro altar. Mas ele diz, vou agradar o rei, vou preparar esse altar magnífico para que, quando o rei voltar de Damasco, ele já esteja pronto. E aí ele se aplicou na edificação daquele altar. Isso mostra que o seu ministério já estava em declínio, porque já estava cedendo às vontades do rei. Ah, pastora, mas era rei, tinha que fazer. Irmãos, você tem que escolher. Obedece o rei da terra, obedece o rei do céu. Enquanto estiver debaixo da premissa da palavra, a gente segue junto. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que optar. E está chegando, olha para o teu irmão e diz para ele, está chegando a hora. Está chegando a hora, está pronto? A palavra de Deus vai nos dizer que a idolatria foi instituída em Judá por causa de Acais. E Uria não se manifestou contra. Vamos ler 2 Crônicas 28. Acompanhe comigo aqui na tela para a gente ser mais rápido. Ou se você for rápido na sua Bíblia. 2 Crônicas 28, de 21 a 25. Porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este apertou, então, ainda mais transgrediu contra o Senhor ele mesmo, o rei Acais. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Acais chega, pega o altar de cobre do Senhor e manda tirar do lugar, colocar no cantinho. E ali no altar, no lugar que deveria ser o altar de Deus, ele coloca esse altar magnífico, esse altar novo, esse altar bonito, enfeitado, no lugar do altar de Deus. Mas ele não jogou fora o altar do Senhor. Mandou deixar no cantinho aquele, porque podia ser necessário. Um escritor disse assim, Raymond Calkin, os altares antigos deveriam ser deixados em seus lugares. Esses altares nem deveriam ser alterados nem modernizados para conformar-se a ideias neopagãs. Não há substituição para a fé arraigada em Deus, que a Bíblia e a igreja apresentam. Vamos deixar de lado os altares assírios e cuidemos para que a religião renasça no coração das pessoas. Com o seu passado de culto a Moloque, com a sua transgressão em construir muitos altares para queimar incenso, ele traz mais um item para o seu repertório religioso. Coloca um novo altar com novidades para atrair as pessoas, com a beleza para os olhos, com um momento especial de adoração. Diz o texto que ele mesmo sacrificava no altar que ele estava edificando. Mas ele sabia que tinha um altar que, no momento de aperto, de emergência, ele queria usar como talismã para inquirir, como lemos no texto, para inquirir a Deus. Irmãos, não podemos deixar o altar de Deus encostadinho para quando a gente precisar. A gente chegar até ele e pedir a resposta do Senhor. O altar do Senhor
não pode sair do lugar principal. Estamos num momento de muita tecnologia, de muita novidade. Glória a Deus, porque isso vem para nos ajudar a pregar o Evangelho. Nas redes sociais, na mídia, na internet, todo tipo. Isso está levando o Evangelho de Cristo Jesus a mais longas distâncias. No entanto, não podemos permitir que novos altares sejam erigidos na casa do Senhor, porque já existe o lugar de adoração, o altar de adoração, de entrega, de sacrifício. E nenhuma novidade pode nos atrair mais do que a santidade, do que a presença, do que a escuridade, onde Deus se manifestava no monte. Era a escuridade, quer dizer, o Senhor estava abraçando e colocando num secreto. A presbítera Claudete falou aqui hoje. Deus é um Deus que responde à oração coletiva, mas Ele quer o quarto fechado, o lugar seguro, a escuridade, a intimidade. E esse altar, em nome de Jesus, ele não pode ser tirado do meio da casa do Senhor. Não é um altar para emergência. Não é um altar para quando a vida aperta você. Não é um altar para quando as coisas dão errado. É um altar para se entregar a Ele todos os dias. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, agradecemos ao Senhor. Aleluia. Porque a Tua palavra hoje nos chama a atenção para os altares que estão sendo erguidos. Muitas das vezes nós erguemos vários altares em nossa vida, cada um para uma necessidade específica. Mas nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos do lugar onde o Senhor se assenta em nosso coração, onde o Senhor se torna Deus soberano na nossa vida, o único Rei, o único Senhor, o único pastor, o único que comanda a nossa vida. Não precisamos fazer acordo com nenhum outro rei. Não precisamos de vantagem nenhuma. Não precisamos tirar os tesouros que o Senhor está depositando no nosso coração, na nossa vida, as bênçãos que o Senhor está nos dando. Não precisamos entregá-las a ninguém. Elas são nossas porque o Senhor nos deu. Nós não queremos negociar, Senhor, com aqueles que parece que vão nos socorrer, que é um momento pontual, específico. Nós não queremos negociar com o mundo, Senhor, porque se entregamos nossos valores hoje, amanhã ele se levantará de novo para nos cobrar mais. Tudo que temos, Senhor, tudo que somos, nós rendemos no seu altar nesta noite. E desde já, Senhor, agradecemos pelo seu cuidado de nos orientar, nos atentar, porque tal como se viveu naqueles dias, estamos vivendo nos mundos atuais, no mundo atual. Mas louvado seja o teu nome, que nós estamos aqui batalhando para sermos chamados pelo povo que se chama pelo nome do Senhor. Povo de Deus, separado, santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. A Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Valeu a pena vir à casa do Pai.